Fala meus queridos, tudo belezinha? Vamos para mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar aqui de valorização. Eu vou mostrar para vocês como funciona e quanto é importante nessas primeiras rodadas a valorização. Vou trazer para vocês exemplos reais do ano passado, certo? Goleiro, lateral, zagueiro, meio de campo, atacante, o valor que determinados jogadores iniciaram o Cartola de 2018, a pontuação que eles fizeram nessa primeira rodada e como terminou essa primeira rodada, se eles valorizaram ou desvalorizaram. Também vou trazer para vocês alguns números do Campeonato Brasileiro do ano passado, a importância de se escalar os mandantes, optar por jogadores que vão jogar dentro de casa, certo? E também vou mostrar para vocês como essa conta aí do 0,40, 40% não está funcionando muito e ano passado ela estava errada, tá? Vamos embora pro vídeo? Vamos lá então. Vamos a esses números então da primeira rodada do Cartola 2018, ano passado, né? A gente ter uma exata noção e ver como funciona a valorização nessa primeira rodada. Bom, eu peguei alguns exemplos, tá? De goleiros. Como a gente pode perceber aqui, ó, os goleiros com preço mais alto, que eu peguei como exemplo é o Vanderlei, 23 cartoletas, e o Cássio. Se vocês prestarem atenção, tá? Os dois desvalorizaram nessa primeira rodada. Cássio fez apenas 0,70 pontos, desvalorizou 3,56 cartoletas. Muita coisa para a primeira rodada. Já o Vanderlei, custando 23 cartoletas, fez 8 pontos, uma pontuação boa no passado na primeira rodada. Só que ele terminou a rodada valendo 21,36 cartoletas, ou seja, desvalorizou 1,64. Então aqui, ó, nesses exemplos dá para ver exatamente como funciona a valorização, certo? E como a máxima do jogador barato tende a valorizar e o jogador caro tende a desvalorizar, ela está correta. E tem que ser assim mesmo. Se nós pegarmos os outros exemplos aqui, né, o Sidão, né, 10 cartoletas, fez 5,70 pontos, valorizou 0,82. Da mesma forma o Marcelo Lomba fez 5,20. Estava 6 cartoletas, valorizou 1,72. É claro que tem casos atípicos aqui como o Jory, né? Quanto menor, mais valoriza, né? Eu digo atípico porque um jogador valendo uma cartoleta geralmente não é escalado, né? Mas ele acabou fazendo 13,70 pontos. O América Mineiro ano passado na primeira rodada ganhou de 3-0 do Sport. E o Jory foi muito bem, ganhou o saldo de gol, defesas difíceis, enfim, acabou valorizando 9,13 cartoletas. Ou seja, ele iniciou a primeira rodada valendo uma cartoleta e terminou valendo 10,13. Quem escalou o Jorge no passado se deu muito bem. Mas é um caso atípico, porque geralmente os jogadores que serão escalados nessa primeira rodada, geralmente pelo potencial para pontuar, eles ficam na faixa de 5, 4, 6, 7 cartoletas, né? Vamos para mais outros exemplos em outras posições. Aqui, zagueiros. Ó, ano passado, o Balbuena começou valendo 18 cartoletas. E todo mundo que já jogou Cartola ou jogou pelo menos ano passado sabe que o Balbuena é um mito na zaga, né? Tinha pontuações expressivas e conseguia sempre ficar na média de 5, 6, 7, 8 pontos, né? Foi vendido depois durante o campeonato, mas na primeira rodada ele fez 18, ele valia 18 cartoletas, fez 7,20 de pontuação. Mesmo fazendo uma pontuação boa para a primeira rodada, valorizou 0,64. Da mesma forma aqui, vamos pegar como exemplo, tá? O Igor Rabelo, que estava no Botafogo, né? E o Rodrigo Caio. Ambos estavam acima de 10 cartoletas, um valendo 11, outro valendo 12. Certo? O Igor Rabelo fez uma excelente pontuação. Mitou praticamente. Valorizou 2,92. É um pouco arriscado, porque se ele tivesse feito, por exemplo, a pontuação do Rodrigo Caio, que já é uma pontuação normal para essa primeira rodada, porque você sabe efetivamente o que vai acontecer, né? Você tem uma ideia, né? Segue alguns números, algumas estatísticas, mas não tem bola de cristal. Se ele tivesse feito a pontuação que o Rodrigo Caio fez, ele com certeza ia desvalorizar, assim como o Rodrigo Caio acabou desvalorizando. Em compensação, jogadores na faixa de R$5 como o Moledo no Internacional e o Lucas Veríssimo do Santos, que custavam 5 cartoletas, com pontuações expressivas, por exemplo, 8,30 e 8,50, valorizaram na média 4 cartoletas. Então, gente, fujam dos jogadores acima de 10 cartoletas. Tudo bem, você pode até fazer o seu time, a base dele, né, com jogadores na média de 5 cartoletas, 6, 7. Pode até arriscar um ou outro jogador acima desse valor, mas você sabe que você está correndo um certo risco, né? Se ele não fizer uma pontuação expressiva, né, uma pontuação
acima dos 8 pontos, né, próximos aos 10 pontos, tem tudo para ele te valorizar. Então tem que tomar esse cuidado nesse início agora, porque essa primeira rodada é para adquirir cartoletas. Você tem que fazer o seu patrimônio crescer. Todo mundo inicia a competição com 100, mas você tem que terminar essas 3 primeiras rodadas de 150 para cima de cartoletas. Quanto mais, melhor. E no transcorrer da competição, com menos de 150 cartoletas, dificilmente você vai conseguir montar um time competitivo para disputar suas ligas lá no topo e conseguir realmente premiações. Vamos para outros exemplos. Na lateral agora. Olhem bem, ó, tá dentro do que eu tinha explicado. Olha a desvalorização. O Edilson do Cruzeiro, ano passado ele iniciou custando 13 cartoletas. Eu lembro bem, o Flamengo ganhou fora de casa, né? Ganhou lá no Mineirão do Cruzeiro. O Edilson fez apenas 0,40 pontos, né? Terminou a rodada valendo 9,23, uma desvalorização de 3,77. Agora vocês imaginem, vocês escalam 3, 4 jogadores nesse patamar de preço. Olha o prejuízo que vai ter. Você vai ficar... Pode até ser que termine a rodada com 105, 110 cartoletas, mas isso é muito pouco. Aqueles jogadores que valorizaram muito, você vai acabar perdendo com esses que vão acabar desvalorizando esses mais caros. Então vai por mim. Vai por mim. A primeira rodada é valorização. Claro que você tem que escalar jogadores que têm potencial, né, para pontuar. Mas tem que optar pelos jogadores mais baratos. Isso é um fato. Não tem como fugir disso, tá? Olha só. É claro que ninguém está falando que você escalar jogadores 5, 6, 7 cartoletas é garantia de valorização. Aqui a gente tem um exemplo. Ó, o Henrique do Vasco. Ano passado ele iniciou o Cartola 2018 valendo 7 cartoletas. Fez 2,80. Mesmo assim desvalorizou, porque ele precisava de um pouco mais, acima de 3 cartoletas para começar a valorizar. Valorizou 0,25. Mas é claro, é um risco bem menor do que você escalar. O Edilson, por exemplo, um jogador como o Edilson, ano passado, que valia 3 cartoletas, e ele pontuar pouco, a desvalorização vai ser muito grande, certo? Aqui embaixo a gente tem exemplos bons para serem seguidos, né? Principalmente do Carleto, que mitou na primeira rodada, fez 13,20 pontos. Inclusive ele está escalado no nosso time já, a primeira rodada desse 2019, pelo Ceará. Se você quiser dar uma olhadinha no vídeo, vai estar o link aqui na descrição. É só clicar lá e dar uma olhadinha. O Carleto fez 13,20. Teve uma valorização de 7,54 cartoletas. Então veja a diferença, gente. Vamos ver outros exemplos aqui agora no meio de campo. Isso tudo eu estou colocando aqui para você ter a exata noção de como funciona a valorização e o risco que se corre de colocar jogadores muito caros. Eu diria que jogador, olha, acima de 8 cartoletas já está ficando caro. Porque não que ele seja caro no geral, mas para a primeira rodada ele é caro sim. Porque a primeira rodada você precisa fazer cartoletas, você tem essa necessidade, tem essa obrigação. E senão, como eu falei, estou repetindo, estou tentando ser incisivo e insistente, porque se você não conseguir cartoletas nessa primeira rodada, fica difícil de montar um time competitivo no transcorrer da competição. Aqui a gente tem outros exemplos muito bons. Por exemplo, o Otero, 5 cartoletas ano passado, em 2018, no início. Assim como o Serginho do América Mineiro. Os dois fizeram pontuações expressivas. Olha só o tanto que eles valorizaram. O Otero quase 10 cartoletas. O Serginho, 10,78. Você tem que, nessa primeira rodada, focar nos jogadores com preço baixo, o potencial para pontuar. Você vai valorizar muito. Muito mesmo. Olha só o que eu estou querendo dizer. Se você colocar jogadores como o Zé Rafael ano passado, na primeira rodada estava valendo 18 cartoletas, ele fez 6,70, que é a média do Zé Rafael, que é um mito, né? Ele tem uma média muito boa. Pelo menos tinha até no passado. Agora no Palmeiras com certeza vai ficar no banco, vai ser difícil acabar jogando, mas foi uma opção dele mudar de clube, né? O que aconteceu? Ele mesmo fazendo 6,70, ele desvalorizou 0,98. Olha só, imagina se ele tivesse feito uma pontuação baixa, como 3, 2 pontos. Nossa, a desvalorização dele seria de 3 cartoletas, 4. Então é um risco muito grande. Tudo bem, vocês vão dizer, Fabiano, eu tô vendo ali o Rodriguinho, custava 17 cartoletas, fez 16,50. Pô, gente, mas qualquer jogador que fizer acima de 10 pontos, por mais que ele esteja super valorizado, ele vai valorizar, mesmo que pouco mais vai. Mas o que eu estou querendo dizer é que é um risco que você não precisa correr nesse primeiro momento. Deixa para escalar esses jogadores
os medalhões, os mais conhecidos, aqueles que realmente são mitos, né, no Cartola, lá para a terceira, quarta rodada, né? Porque daí você tem cartoleta suficiente para, se caso acontecer alguma coisa de errado, você vai se recuperar facilmente. Tá bem, né? O seu clube tá, o Cartola tá com os cofres cheios, né? Vamos lá para mais exemplos. Aqui são os atacantes. Aqui eu acabei colocando, tá, o Lucas Lima. Foi sem querer, mas ele é meia. Mas tudo bem, a gente tá verificando agora a valorização, né? E os pontos que alguns jogadores fizeram ano passado na primeira rodada e o resultado disso, né? Veja bem, olha só. Jogadores que pontuaram muito bem na faixa de 7 cartoletas, como o Everton, do Grêmio, e Nico Lopes ano passado, do Inter. Nossa, eles fizeram pontuações expressivas. E com isso valorizaram muito. O Everton valorizou 4,71 cartoletas e o Nico Lopes 10,77 cartoletas. É muita cartoleta por uma rodada só, entendeu? Só que se você pegar jogadores como o Lucas Lima, por exemplo, né, valendo 13 cartoletas e ele não for bem, o efeito é inverso, gente. Assim como se valoriza muito quando um jogador está com preço baixo e atinge uma pontuação boa, elevada, da mesma forma, um jogador que está com preço alto, se ele pegar e fizer uma pontuação baixa ou medíocre, ele vai desvalorizar. Tem uns até que desvalorizam fazendo uma boa pontuação. Então você tem que se ater a jogadores baratos. O potencial para valorização, né? Gente, aqui eu fiz isso aqui para vocês verificarem também outra questão muito importante nessa primeira rodada. Tá? Porque é claro que a gente não está pensando em pontuação. Mas para valorizar, os jogadores têm que ir bem. E aqui eu fiz aqui peguei alguns dados do ano passado. Tá? Essa aqui é a tabelazinha da primeira rodada do ano passado, Campeonato Brasileiro de 2018. E aqui em cima é o resultado final do que aconteceu nos 380 jogos. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Optem, tá? Isso vale para toda a competição, mas principalmente agora para a primeira rodada, tá? Optem em escalar jogadores que vão jogar em casa. O mando de campo seja em casa, tá? Se a gente verificar aqui, ó, em números totais, o Campeonato Brasileiro ano passado de 380 jogos teve 202 vitórias dos mandantes. Isso equivale a 53%, mais da metade do total dos jogos, certo? Os visitantes venceram apenas 68, tá? 68, apenas 68. Isso dá 29%. Na verdade, isso aqui tá invertido, pessoal. Desculpa, tá invertido, mas já dá para entender, né? Dá para entender. Aqui, ó, dá 18%. Aqui teria que inverter, dá apenas 18%. Enquanto empate foi 29, 110 partidas, certo? E aqui embaixo tá o que aconteceu, certo? Na primeira rodada. Na primeira rodada, como a gente pode perceber aqui, ó, apenas o Grêmio venceu fora de casa. O resto dos times mandantes, todos venceram, a não ser o Vitória, que empatou com o Flamengo, certo? E o Botafogo, que empatou com o Palmeiras. O Palmeiras que acabou sendo campeão. Isso dá 70% de vitória para os mandantes. Apenas 10% para os visitantes e 20% de empate. O que eu estou querendo dizer efetivamente com isso? Além de você focar em jogadores baratos, com potencial para pontuar, para que no final eles acabem valorizando, também optem em colocar jogadores que vão jogar em casa, certo? Você pode escalar um ou outro ali, né? Sei lá, 1, 2, 3 jogadores no máximo que vão jogar fora. Mas coloquem, na grande maioria do seu time, vocês têm que escalar jogadores que vão jogar em casa, certo? Baratos e com potencial para pontuar. Com isso, vocês vão alcançar a tão sonhada valorização dessa primeira rodada e com certeza vai ser 20, 30, 40 cartoletas de valorização, certo? Vamos continuar com os exemplos aqui. Aqui, pessoal, eu botei essa tabelinha porque todo mundo usa, inclusive eu ano passado usei, tá? E esse ano ainda tem muita gente aí divulgando e utilizando essa tabelinha aqui, tá? Ela funciona da seguinte maneira: aqui tá o preço, certo, dos jogadores, começa em 1 e vai até 28. E aqui tá a pontuação, tá? De menos 4 até 16. Então você tem que fazer o quê? Fazer um cruzamento. Você pegar, por exemplo, um jogador que vale 5 a 6 cartoletas, ele começa a valorizar a partir de 2 pontos, certo? E aqui a tabela, você apenas tem que cruzar, certo? O jogador que vale 10 cartoletas, ele fez 8 pontos, ele vai valorizar 4,50, certo? Mas espera lá, eu só coloquei aqui para dar um exemplo. Essa tabela está fora da realidade, tá? Inclusive eu usei ela ano passado
Estava errado. E eu vou mostrar para vocês agora como estava errado. Tá? Aqui, ó, vamos pegar os mesmos exemplos que eu peguei de goleiro, certo? Para utilizar nessa tabela aqui agora. O ano passado, tá? A tabela estava sendo usada no ano passado, inclusive alguns estão usando esse ano ainda, certo? E agora eu peguei os goleiros da primeira rodada do ano passado, alguns. Vamos focar no Sidão. Até mesmo porque valia 10 cartoletas e fica mais fácil fazer a conta. Qual é a conta que a maioria dos cartoleiros utilizam, né? Eles utilizam essa conta aqui. Geralmente o jogador tem que fazer em pontos 40% do valor dele para começar a valorizar. Só que eu vou mostrar para vocês, essa conta está errada. Vamos pegar o Sidão aqui, na faixa de preço entre 9 e 10 cartoletas, certo? O Sidão, em tese, começaria a valorizar fazendo 4 pontos. E se fizesse 6 pontos, valorizaria 2,50 cartoletas. Nossa, gente, o Sidão fez 5,70. Ficou muito próximo de 6, mas valorizou apenas 0,82. Então, gente, aqui ó. Essas tabelas, não sigam essas tabelas, tá? É mais fácil fazer de cabeça a conta, muito mais fácil. Tá errado isso aqui. Eu vou orientar vocês para ter uma margem de erro considerável, segura, tá? Aumentar um pouquinho esse percentual. Você vai pegar o preço do jogador e multiplicar ele por 0,45, que equivale a 45%. A partir daí, então, o resultado é o valor em pontos que ele precisa para começar a valorizar. O Sidão que a gente pegou lá anteriormente, valia 10 cartoletas, certo? Se multiplicasse por 0,45, ele teria que fazer 4,5 pontos, certo? Ele fez 5,20. Então ficou muito próximo daquela valorização e ele valorizou 0,82. Então esse cálculo está bem perto da realidade, tá, gente? Eu digo que está bem perto porque ninguém sabe exato como é que funciona o algoritmo do Cartola. Ninguém sabe exatamente quais são as variáveis, tá, dessa programação toda, né, dessa base de dados. Mas você pode ter certeza. 0,37, 0,40, 0,42 ainda existe uma margem de erro muito alta para vocês errar na valorização. Multiplique logo por 0,45, se quiser usa 0,50, você vai estar mais perto da realidade com uma margem de segurança muito maior. E a tendência vai ser que você não vai errar na sua escalação, né? Porque nesse início aí qualquer meio ponto aí vai fazer diferença entre valorizar e desvalorizar, né? Então tomem cuidado nisso, pessoal. Então é isso, eu tentei ao máximo possível filtrar algumas informações para vocês para dar a exata noção de como funciona essa primeira rodada, certo? A importância de se escalar jogadores baratos com potencial para pontuar, ou seja, para eles valorizarem, certo? Também trouxe os números do Campeonato Brasileiro ano passado, a vantagem que os mandantes, os times que jogam em casa, tem contra os visitantes e a importância de se escalar na grande maioria do seu time de jogadores que vão jogar dentro de casa, assim como esse cálculo também dos percentuais que o jogador precisa, né, para valorizar. Como a gente viu, não é 0,40, nem 0,37, nem 0,42, no mínimo 0,45%. Ele tem que fazer em pontos 45% do valor do preço dele para ele começar a valorizar. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, dá aquela força pra gente, deixa um joinha aí, dá um likezinho, né? Compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque se te interessou esse tipo de informação, a gente vai começar realmente a postar vídeos toda semana, né? Além dos vídeos da rodada, vídeos com estatísticas, com probabilidades, né? A gente vai tentar ao máximo te ajudar realmente a alcançar excelentes pontuações, mitar nesse Cartola 2019 e ganhar suas ligas, certo? Então, pessoal, valeu mesmo, beijo no coração. Fui!